Olá galera, nesse vídeo nós vamos responder a questão 80 da prova amarela do Enem 2016, ok? A questão 80 nos diz o seguinte, ó: a invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rotações por minuto e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Okay? Então a engrenagem A tem 24 dentes, a engrenagem B tem 72, a C 36, a D 108. Né? E o esquema dado na questão é o seguinte. Você tem aqui, ó, o eixo do motor, né? Está em contato com a engrenagem A, certo? A engrenagem A, os dentes dela se encaixam nos dentes da engrenagem B, né? Colada à engrenagem B existe a engrenagem C, certo? E os dentes da C encaixam na engrenagem D, que é onde está o ponteiro, certo? Vai ficar aqui, ó. Então a pergunta quer saber a frequência de giro do ponteiro, certo? Como o ponteiro está na engrenagem D, certo? Para obter a frequência de giro do ponteiro, eu preciso obter a frequência de giro da engrenagem D. Ok? Então é isso que vamos calcular. Temos aqui as opções, né? 1, 2, 4, 81 ou 162. Ok? Então primeiro nós temos que o motor, né, o eixo dele está em contato com a engrenagem A. E como foi nos dito na questão que a frequência do motor é de 18 RPM, então imediatamente você conclui que a frequência do ponteiro A é 18 RPM, ok? Bom, claramente existe uma proporção entre o tamanho, né, da engrenagem e a quantidade de dentes, ok? Quanto mais dentes a engrenagem possui, maior é o raio, ok? Então, quanto maior a quantidade de dentes, maior o raio. Então, desse modo, ó, a engrenagem A possui 24 dentes, certo? Então, ela é menor que a engrenagem B, que tem mais dentes. A engrenagem B é maior que a C, né? A C é maior que a A. E a D é a maior de todas, né? Você observa isso pelo desenho, ok? Então, já sabemos que a frequência da engrenagem A é de 18 RPM e que ela está em contato com a engrenagem B, certo? Então vamos utilizar isso para calcular a frequência da engrenagem B, certo? Antes disso, vamos relembrar as definições de frequência, né? Então a frequência, ela é o inverso do período, né? 1 sobre o período, certo? Onde o período T é o tempo, certo? Que a engrenagem leva para dar uma volta, né? Uma volta, como a engrenagem é uma circunferência, uma volta é a distância de 2π vezes o raio, certo? E ela vai fazer isso com uma certa velocidade, ok? Como todas as engrenagens estão acopladas, a velocidade de uma delas é a mesma velocidade de todas as outras, certo? Então essa velocidade aqui envolvida é constante, ok? Então, se eu passar esse raio dividindo, ó, eu vou obter o quê? Que o período dividido pelo raio é igual a 2π sobre a velocidade, ok? Mas como a frequência é o inverso do período, né? Se eu inverter aqui, ó, fica R sobre T, né? Raio sobre período, e inverta aqui também, velocidade sobre 2π, ok? 1 sobre T é a frequência, então o raio vezes a frequência é igual a velocidade sobre 2π. Como a velocidade é constante e π é constante, né? Essa fração aqui tem um valor constante, certo? Então o raio de uma engrenagem vezes a frequência da engrenagem é sempre a mesma constante, né? Independente da engrenagem, se é a engrenagem A engrenagem B, a engrenagem C ou a D, certo? Desse modo, nós obtemos a seguinte relação. O raio da engrenagem A vezes a frequência da engrenagem A é a mesma coisa que o raio da engrenagem B vezes a frequência da engrenagem B, certo? Porque esse produto, raio vezes frequência, é sempre constante. Beleza? Como eu sei que a frequência da engrenagem A é 18 RPM, né,
e eu quero obter a frequência de B, certo? Eu vou comparar o raio de A com o raio de B, beleza? Então, o raio de A, ele é proporcional à quantidade de dentes, que é 24, certo? Pela tabela, ok? E o raio de B é proporcional à quantidade de dentes, que é 72, novamente pela tabela. Então, fazendo regra de 3 aqui, ó. Então, eu vou ficar com 24 vezes RB, né, raio de B, igual a 72 vezes o raio de A. Passa o 24 dividindo, e eu concluo que o raio de B é 3 vezes maior que o raio de A, certo? Então, eu chego aqui nessa relação e troco o raio de B por 3 vezes o raio de A. A frequência de A é 18, né, RPM. Então, desse modo, o raio de A está nos dois lados, eu elimino ele e fico com 18 igual a 3 vezes a frequência de B. Logo, a frequência de B é de 6 RPM, ok? Agora eu volto lá para o esquema dado, ó, e percebo que a engrenagem C, ela está acoplada na engrenagem B, certo? Então a frequência da engrenagem B é a mesma frequência da engrenagem C, certo? Como a frequência de B é 6 RPM, a frequência de C também é de 6 RPM, ok? E como eu quero a frequência de D, eu vou usar essa mesma relação que eu usei para A e B, né? Que veio do fato do raio vezes a frequência de uma mesma engrenagem ser constante, para obter a frequência de D, certo? Então, o raio de C vezes a frequência de C é igual ao raio de D vezes a frequência de D. Então, agora vamos comparar o raio de C com o raio de D, certo? O raio de C, ele é proporcional a 36 dentes, né? E o raio de D é proporcional a 108 dentes. Fazendo de novo regra de 3, 36 vezes o raio de D é igual a 108 vezes o raio de C. Ok? Passa o 36 dividindo, 108 dividido por 36 é 3. Portanto, o raio de D é 3 vezes o raio de C. Então, venho aqui na relação, né? A frequência de C eu sei que é 6, né? Olha aqui, ó. Porque a frequência de B é 6 e elas estão acopladas, ok? Então, a frequência de C é de 6. A frequência de D é o que eu quero. E sei que o raio de D é 3 vezes o raio de C. Por esse cálculo feito aqui, ok? Então, corta o raio de C dos dois lados. Concluo que 6 é igual a 3 vezes a frequência de D, né? Desse modo, a frequência de D é de 2 RPM, certo? Como o relógio está acoplado na engrenagem D, né? Pelo desenho, ó. O ponteiro está na engrenagem D, certo? Então, a frequência desse ponteiro é de, em RPM, é a frequência de D, que é igual a 2 RPM, ok? A frequência D igual a 2 RPM. Portanto, a resposta da questão 80 da prova amarela do Enem 2016 é letra B, 2 RPM, ok? E obtivemos tudo isso do fato de que o raio vezes a frequência numa mesma engrenagem é sempre constante, já que a velocidade é a mesma, ok? Então, obrigado e até a próxima.